Você chega em casa querendo contar tudo sobre o seu dia e ele só quer ficar quieto. Você tenta puxar assunto e recebe respostas monossilábicas. Você insiste e ele se fecha ainda mais. E você fica ali, sozinha, do lado de alguém. Se você já sentiu isso, fica aqui comigo, porque hoje a gente vai entender o que realmente acontece quando a mulher quer conversar e o homem quer silêncio. Essa é uma das dinâmicas mais comuns e mais dolorosas dentro de um relacionamento. De um lado, a mulher que precisa falar, que processa o mundo através das palavras, que se sente amada quando é ouvida. Do outro, o homem que precisa de silêncio, que processa as coisas internamente, que muitas vezes nem sabe o que está sentindo, até ter tempo sozinho para entender. E aí começa o desencontro. A mulher interpreta o silêncio do homem como rejeição. Ele interpreta a insistência dela como pressão. E os dois se machucam, achando que o outro não se importa. Deixa eu te contar uma cena que talvez você conheça bem. A mulher passou o dia inteiro segurando tudo: trabalho, casa, preocupações, pensamentos. E quando finalmente encontra o parceiro, ela só quer desabafar, ser ouvida, sentir que tem alguém ali. Mas ele também passou o dia inteiro sendo cobrado, resolvendo o problema, engolindo frustração. E quando chega em casa, ele só quer 5 minutos de paz, não pensar em nada. E aí a mulher começa a falar. E o homem responde com ela insiste, ele suspira. Ela pergunta: Você não quer conversar comigo? Ele responde: Eu só quero ficar quieto um pouco. E ela ouve: Você não é importante para mim agora. E ele ouve: Você nunca faz nada certo. Nenhum dos dois disse isso, mas foi o que ficou. E sabe o que é pior? Isso vai se repetindo dia após dia, até que ela para de tentar. E ele acha que agora está tudo bem, mas não está. O silêncio que ela faz não é paz, é desistência. E quando a mulher desiste de falar, ela já está com o pé fora do relacionamento. Agora me responde com sinceridade. Quantas vezes você se sentiu sozinha do lado dele? Quantas vezes você quis só um pouquinho de atenção e saiu da conversa se sentindo um incômodo? Isso não significa que ele não te ama, mas também não significa que você está errada por precisar de conexão. A verdade é que homens e mulheres muitas vezes têm formas diferentes de se reconectar. Ela se reconecta falando, ele se reconecta em silêncio. E quando ninguém entende isso, o amor vai morrendo de fome no meio do caminho. Mas aqui vai a parte mais importante dessa aula. Entender não é aceitar qualquer coisa. Você pode entender que ele precisa de silêncio e ainda assim comunicar que você precisa de presença. Não é sobre quem está certo, é sobre criar um caminho onde os dois se sintam vistos. Então, o que fazer quando vocês funcionam de formas tão diferentes? Em vez de você nunca quer conversar comigo, tente. Eu tive um dia difícil e preciso me sentir perto de você. Pode ser agora ou daqui a pouco, mas eu preciso disso. Segundo, crie acordos, não cobranças. Pergunte para ele: quanto tempo você precisa para descomprimir quando chega em casa? E deixe claro: depois disso, eu preciso de pelo menos 15 minutos da sua atenção, presente, sem celular. Terceiro, observe o padrão e saia dele. Se toda vez que você tenta conversar vira briga, talvez o momento esteja errado, ou a forma, ou vocês dois estão travados nesse ciclo que precisam de ajuda externa para quebrar. E se você faz tudo isso e ele continua te ignorando, te tratando como invisível, agindo como se suas necessidades fossem frescura, aí não é diferença de funcionamento, é falta de respeito. E você precisa olhar para isso com coragem.
Se você chegou até aqui, é porque alguma coisa nessa aula tocou você. Talvez você esteja cansada de sentir invisível dentro do seu próprio relacionamento. Talvez você esteja começando a duvidar de si mesma, achando que pede demais, que é carente demais, que incomoda. Mas eu preciso te dizer uma coisa: querer ser ouvida não é defeito, é necessidade humana básica. Você não está pedindo demais, você está pedindo o mínimo: presença. E se esse mínimo parece impossível onde você está, talvez não seja você que precisa mudar, talvez seja o lugar. Se esse vídeo fez sentido para você, salva ele, porque em algum momento você vai precisar lembrar disso de novo. E se você conhece uma amiga que vive isso, manda para ela. Às vezes a gente precisa ouvir de fora o que não consegue enxergar de dentro. E me conta aqui nos comentários, você já se sentiu sozinha do lado de alguém? Eu leio tudo e você não está sozinha. Nos vemos no próximo vídeo.